Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tá Ligado Podcast. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para trazer para você conteúdo sobre paternidade, sobre legado, a gente falar um pouco das marcas que deixamos na vida dos nossos filhos, dos nossos descendentes. Eu estou aqui com o Fábio Hertel e vamos para mais um bate-papo sobre legado, Fábio. Ótimo, estou muito feliz de novamente estar aqui gravando esse conteúdo para vocês. Tenho certeza que esse papo vai ser incrível aqui hoje. Bacana, Fabião. A gente tem falado muito aqui. Relação bonita, Bem lembrado. O tempo está com que tem nos ajudado bastante, né? bastante, não? Porque vocês imaginam, né? Juntar um publicitário efusivo e um feirante. Se deixar, o tempo vai embora, né? Muito bem. Inclusive, Fábio, eu acho que essa questão do controle do tempo, da gestão do tempo aí, é algo que a gente tem que ter isso na nossa vida, não só aqui para o trabalho, né? Para as produções, para as coisas, mas para o dia a dia em casa, né? Sim. A gente gerir o tempo que a gente já falou, inclusive, de trabalho e família. E hoje tem algo que toma muito tempo da nossa vida, que é a tecnologia, né? A gente tem falado de paternidade moderna, da vida moderna, e inevitável a gente avaliar o impacto que a tecnologia tem dentro de casa. Muita coisa boa, mas também muitos desafios para a gente controlar. Como que você pode falar um pouco para a gente aí da prática que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para não deixar a tecnologia roubar totalmente o nosso tempo e para a gente conseguir ter um controle dos benefícios e dos malefícios que a tecnologia traz, principalmente para quem tem filho em casa? Vini, você tocou num ponto importantíssimo, essa questão da gestão dos recursos, né? Eu diria que o principal deles, a gente destaca a questão do tempo, né? Sim. E eu espero, pela fé, que na atual conjuntura, não só eu e você, mas toda a nossa audiência, já tenha tido a certeza e a convicção da importância da gente estar criando esse tipo de ativos. Que você mencionou lá no primeiro episódio, as questões mais intangíveis, que eu disse as questões do coração, algo mais imaterial que a gente está aqui conceituando como legado. Eu espero que você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, já tenha tomado essa consciência. Então, dito isso, o que a gente precisa fazer de fato para poder colocar a roda para rodar, né? Qual é a nossa participação, a nossa atividade? Então, assim, a primeira coisa que me vem à mente é em que princípio que nós estamos ancorados. Isso foi a ideia do Vinícius? Isso foi a ideia filosófica do Fábio? Isso foi uma pauta moderninha que a gente leu alguma coisa, um livro, ou foi despertado? Eu acho que a melhor maneira da gente ver se a gente está no caminho certo é a gente passar pelo crivo da palavra. A Bíblia é o manual do fabricante. Nosso fabricante teve o cuidado de registrar instruções, palavras, dicas incríveis e maravilhosas para que a gente prosperasse. O Pai é o maior interessado em nos ver prosperar. Deus é o maior interessado em que a gente exerça uma paternidade ativa, influente, impactante e transformadora. Ele é o maior interessado. Então, não à toa, ele registrou na palavra, de forma escrita. Aliás, estudando sobre esse tema, eu diria que, sem contar com Jesus, que certamente é o legado e a herança maior que Deus nos deixou, que o Pai nos deixou, mas eu fiquei pensando sobre isso. Qual outro tipo de legado que Deus poderia deixar para a humanidade? E a resposta veio rápida nisso. A tua palavra? A palavra foi o maior legado que Deus deixou para a humanidade. Algo como a gente tem dito aqui, que é registrado, que é perene. Você imagina, todas as gerações tiveram contato com a palavra, de alguma forma. Inicialmente de forma verbalizada, né, de pai para filho, de filho para neto ali, de geração em geração, depois com os escribas e eles os copistas, e foram lá escrevendo, reproduzindo a palavra, essa instrução maravilhosa, a verdade que Deus gostaria de mostrar para a gente. Está tudo registrado aqui, daqui o legado, está registrado. Eu até brinquei com um amigo, meu grande amigo Mário, da Anex Editorial, a gente lá filosofando sobre essas questões de conteúdo, e ele é um especialista, um dos maiores do Brasil, que imprime como revista Comunhão, de cunho cristão, e a ES Brasil, que tem a ver com a economia, com o Estado, e a gente lá filosofando, conversando, e eu falei isso para ele, falei, Mário, você já
percebeu que, a despeito de todas as mídias que já existiram na história da humanidade, as do passado, aqueles iógrafos, como é que chama? Que tem lá das cavernas, lá, aquelas pinturas rupestres, dos aborígenes, sei lá, de quem lá, e estavam registrados nas cavernas, toda a sensibilidade, toda a poesia, toda a experiência daqueles homens ancestrais estavam registrados. E toda a mídia que aconteceu desde então, até das mídias que a gente nem imagina que vão acontecer. Quem imaginava, Vinícius, que a gente estaria desfrutando de tanta tecnologia, de tantos recursos, né? Eu sou da época do quê? Da transparência, do projetor multimídia, que a gente brincava que tinha que fazer eu falava, tem que fazer uma pós-graduação para saber que desgraça que tinha. Que lá do lado ficar... Estava de cabeça divertido. Eu sou dessa época, né? Mas então, Deus, olhando a linha da história, ele viu lá na eternidade qual seria a mídia mais apropriada para ele deixar a revelação dele. Qual que ele escolheu? O livro, a escrita. Então, ele sabia que, pela sabedoria dele, que desde então até o final, o ser humano ia ter acesso de forma prática, fácil, acessível, dá para todo mundo, porque essa mídia ela vai subsistir até a volta de Jesus. Essa é a minha opinião. Mas estava falando sobre o que mesmo? Filosofia, teologia, perdi aqui. Até tem a ver também, porque nós estamos falando de tecnologia, né? Gestão de tempo da vida moderna, como a tecnologia entrou na nossa vida, como isso impacta na criação dos nossos filhos, em como a gente organiza a nossa família, e eu acho que principalmente em como que a gente faz a gestão do tempo, porque é inevitável a gente fazer uma avaliação de que a tecnologia nos toma muito tempo, né? E muitas vezes nos faz consumir nosso tempo besteira. As coisas são... quem nunca, né? Você pega para olhar um negocinho lá, quando vê, passou 20 minutos, meia hora ali, tá fazendo pesquisa. Como que a gente vai gerir isso dentro de casa, principalmente na educação dos nossos filhos? Porque é encantador, principalmente para as crianças, né? Se os adultos já se amarram nisso, as crianças ficam presas, né? Eu me lembrei o fio da meada. Foi o seguinte, eu estava falando sobre a importância da gente revisitar e se conscientizar das motivações, né? Como que surgiu essa história do legado? Será que a palavra, ela incentiva a gente a produzir o tal do legado? E eu entrei em inúmeros textos, Vinícius. A Bíblia está recheada de textos que apontam nessa direção. Como está escrito aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, 2 versículos. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, tinha um registro, tinha um conteúdo, tinha uma informação, tinha uma mídia ali específica, que era aquilo que Deus tinha falado, essa palavra. Então ele fala assim: essa palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás. É uma palavrinha um pouco usual, mas é aquela de assim, eu vou colocar na cabeça dos meus filhos. Eu vou imprimir essa informação de qualquer maneira. Eu vou inculcar. Inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa. Daí a importância da mesa, a mesa é um local de bênçãos. E também andando pelo caminho, então nos trajetos, nos traslados, nas caminhadas, nas idas e vindas. Hoje, inclusive, eu tive uma experiência maravilhosa. Não adianta, o tempo está passando, eu vou me lembrando dos acontecidos, né? Mas assim Deus faz, né? Hoje eu tive uma experiência incrível. Eu, dentro dessa minha nova profissão de ser gestor de transporte, né? E diga-se de passagem, transporte de filhas, porque com 4 filhas, é o dia inteiro transportando filha. Hoje de manhã, na minha escalinha lá para levar a minha filha e uma coleguinha, porque eu combinei com a mãe justamente para eu poder ter tempo de gravar aqui, e eu fiquei com medo de não dar o tempo de eu voltar para lá, então eu fui de manhã e a mãe foi à tarde, para fazer os traslados. Mas quando eu estava chegando da escola, Vinícius, eu vi uma cena linda. Se no episódio anterior eu falei da cena do papai, hoje de manhã eu vi uma cena linda. Um pai entregando a filha, transportando a filha ali de moto, ela tirando o capacete, entregando para o pai, e a filha então dá um beijo no pai, e ela abaixa a cabeça, o que me levou a crer que era um ritual de bem constante que eles fazem todos os dias. Ela baixou a cabeça e ele também, num gesto, fez um sinal da cruz na testa dela. Provavelmente, ele de origem católica e tem essa prática do sinal da cruz.
E eu achei lindo, porque foi a forma que ele encontrou de registrar que ele estava abençoando a filha. Que lindo! Muito. Antes de... Ó, chega, eu tô arrepiado. Dá pra filmar aqui hoje, né? E aí, cara, ele, na hora de entregar a filha, vamos dizer assim, para aquele tempo de estudo, e aí ele abençoou a filha pôs sorridente, maravilhosa. Eu fiquei com vergonha, porque eu tinha feito até aquele momento o trajeto todo, e não tinha abençoado a minha filha em nenhum momento ainda. Na hora que eu vi a cena, eu falei, então, interrompi o papo das duas lá, da Anne e da Sofia, vou mandar esse recorte aqui para os pais da Sofia. Eu interrompi o papo e falei assim, inclusive eu queria fazer uma oração por vocês. E aí, cara, ministrei a benção. Hoje é um dia que o Senhor criou, um dia lindo, um dia especial, e Deus vai dar criatividade para vocês. Então fica ligado em tudo que vai acontecer, e benção, 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 benção. Por quê? Porque eu vi um pai abençoando a filha e aquilo me despertou. Então, não só assentado na casa, mas também pelo caminho, como aconteceu, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, todo momento é uma grande oportunidade para você gerar legado para os seus filhos, né? Como eu mencionei aqui, nas idas, nos traslados, em casa, na igreja, em qualquer lugar. É um bom momento para você estar abençoando os seus filhos. Então, pensando nisso tudo, eu anotei, fiz aqui algumas anotações. Aliás, o pessoal fica me zoando aí porque eu faço minhas alfarrobas aqui, né? Eu já confessei que sou um pai analógico. Eu gosto de anotações, para não esquecer. Alguém falou para trazer lá o iPad, eu recebi o iPad para lá, e está aqui nas minhas anotações. Eu adoro anotar, escrever, rabiscar. E aí, anotei algumas coisas importantes, Vinícius, com relação a esse tema de hoje. Qual é o cenário que eu discerni da atualidade? Já que a gente está falando de família, de tecnologia e de geração de riquezas, e agora já aprendemos a Bíblia, que é para inculcar na cabeça dos filhos todo esse conteúdo que Deus tem nos dado, toda essa riqueza que Deus tem nos dado. Primeiro ponto que eu destaquei no nosso cenário atual. Primeiro, Vinícius, nós estamos trabalhando demais. A gente trabalha demais, as esposas da gente trabalham demais, os filhos da gente estudam demais, e é muito envolvimento nas comunidades, na igreja. A gente está indo para a igreja demais, a gente vai para culto demais, tudo é demais. Nós estamos over, cara. Então, estamos ocupando o nosso tempo, o nosso espaço com tantas coisas. E não tem jeito, é 24 horas. Então, esse é o primeiro cenário. Estamos muito comprometidos com as tarefas do dia a dia. Por um lado é bom, que demonstra compromisso, integridade da nossa parte, comprometimento, mas isso de alguma forma vai afetar certamente, porque a gente tem que escolher as brigas que a gente vai brigar. Sim. Se a gente está passando a maior parte do tempo no trabalho, o que vai sobrar para a família? Quais são as experiências que nós vamos gerar dos acampamentos da vida dos nossos filhos? Se a gente está envolvido em todas as atividades do trabalho. Segundo tópico que eu mencionaria aqui, nós não temos um plano familiar. Eu adorei uma frase que você falou, uma expressão que você usou anteriormente, quando você disse assim, será que nós precisamos profissionalizar toda essa história? Eu adorei essa comparação, porque é mais ou menos por aí, né? Qual o plano que nós temos? Quais são as metas a serem atingidas? Qual o registro, como a gente tem falado aqui? Está na sua agenda? Cadê o pipeline? Cadê lá o business plan familiar? Para onde que a gente está caminhando como família? Quais são as estratégias? Quais são os planos? Quais são as metas que nós queremos alcançar em 2024? Porque se você não planeja, mano, esquece. Você acabou de mencionar, os filhos crescem e a gente fica aí rodando atrás do rabo igual um cachorro maluco. Então, não temos esse planejamento estratégico claro, escrito, né, e combinado. Todo mundo precisa estar ciente do plano. Sim. Não pode estar só na sua cabeça. Todo plano, a gente aprende na administração, tem que ser compartilhado, tem que ser dividido. Então a equipe precisa saber quem é a nossa equipe. A nossa esposa, os nossos filhos. Eles precisam participar do plano. Envolva os meninos, cara. Traga os meninos para perto de casa. Nós vamos planejar o nosso ano aqui, né? Você não vai falar que está produzindo legado, mas vamos fazer um planejamento da nossa família. Olha que legal. E aí, você bota prazo, bota atividades, né? Tem livros que a gente pode ler juntos. Que passeios que a gente vai, se Deus abençoar, se Jesus prosperar, que passeios que nós vamos fazer, os pais com os filhos, só
ou só o casal, ou com o plano, né? Outro ponto que eu sinalizei aqui, unindo acelerado no padrão 2x. Você mesmo, mano. 2x lá para poder acelerar. Então tá tudo muito acelerado, né? E a nossa mente está ficando também muito acelerada. E aí, os psicólogos, os analistas, os terapeutas já chegaram à conclusão que, fruto desse mundo acelerado que nós estamos inseridos e produzindo muitas vezes, às vezes a gente não desacelera. Você pensa por um tempo lá do acampamento com o seu menino e ficar um tempo à toa, você fica desesperado, porque você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que ver o vídeo, você tem que bater a meta. Você está muito acelerado, né? Então, são as síndromes da atualidade. Outra coisa, quarto cenário que eu sinalizei que tem a ver com o nosso tema, o cavalo de Troia implantado em nossas casas, que são as redes sociais e a internet. E o cavalo de Troia, Vinícius, vamos combinar, cara, isso entrou dentro das nossas casas, é o pior. A gente nem sabe ainda o que está dentro do cavalo. Porque lá na mitologia, tinha os camaradas escondidos, depois foi revelado. A gente não sabe o que tem dentro desse cavalo de Troia. Então, a gente acha que antigamente a gente perdia os filhos para o mundo, para os amigos. Hoje nós estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. Eles estão perdidos dentro do quarto deles. Porque eles estão em outro mundo. Um mundo virtual que a gente não conhece, que não sabe. E a gente está dando essa autonomia muito cedo para os nossos filhos. Eu vi alguns relatos de pais, um famosão aí que eu nunca gravo o nome, falando que só com 14 anos que ele foi liberar os filhos dele para as redes sociais. Foi um caos, deu um L na carreta, então maneira que uma confusão na família. Por quê? Todos os amiguinhos têm TikTok, nem Instagram, tem tudo. Como assim com 14 anos? Aqui em casa, só a partir de 14 anos. Por quê? É só a partir dessa idade que eu acho que ele vai ter maturidade para poder avançar um pouco melhor. Então, isso entrou de forma violenta e é o cuidado que a gente tem que ter muita atenção, né? E fruto desse cavalo de Troia, uma das coisas que certamente já afloraram aí é a questão da superficialidade, que a gente acabou de mencionar aqui. A gente está se distraindo de forma muito intensa disso. Eu já até criei uma hashtag divertir sim, divirta-se no culto. Então, divirta-se no podcast, eu me divirto em tudo quanto é lugar. Eu falo, não, essa história de divertir no culto, eu dentro na veia. Eu quero me divertir. Pode ser divertido, mas distrair jamais. Então, hashtag divirta-se e hashtag distrair jamais. Divertir sim, distrair jamais. E o que está acontecendo nas nossas casas? A gente tem se distraído muito facilmente. Então, as redes sociais e os TikToks da vida, aquilo foi programado para você ficar. Tem um comentário muito bom, acho que no Netflix, que eu não vou lembrar o nome também, mas que fala sobre essa questão do Instagram e dos algoritmos. Já ouviu esse? Dilema das redes. Dilema das redes. Se você não assistiu, assista o Dilema nas Redes e veja lá como que a estrutura foi montada estrategicamente. Lembra da mente brilhante, e muitas vezes diabólica, que vai lá articulando e você nem sente, que vem suave, vem bonito, e está dentro da nossa casa. Então, toda essa superficialidade. Outro dia, eu confesso, eu já temos que me disciplinei para não me escandalizar facilmente, mas eu fiquei escandalizado com uma ferramenta ou com uma prática lá no TikTok. Eu não tinha TikTok até a gente começar o Tá Ligado, alguém me convenceu e a gente precisa, inclusive, promover mais no TikTok, também seja uma mídia importante, mas eu decidi não ter, como também decidi não ter Twitter desde o início. Eu falei, não dá para mim, estou aqui já com o Facebookzinho. Não tenho nenhum dos dois. O Instagram. Twitter, nem TikTok. Tá. Mas eu fiquei escandalizado com uma prática muito comum e, pasme, que dá dinheiro, que é o quê? Lives do TikTok. Mas, Vinícius, quando eu olhei, perguntei para as pessoas que estavam tentando me explicar, né? Como assim lives? Que temas? Não, veja bem, sabe como é que... Conclusão, não tem tema. E aí eu fiquei escandalizado porque, geralmente, só vi isso, 99%. Menininhas mais bonitinhas, bem arrumadinhas, o que elas fazem? Nada. Fica olhando, liga a live, tá ali,
Aí, ei, Vinícius, você entrou aí, obrigado, hein? Aí daqui a pouco uma babaca ela vai lá e joga uma florzinha. Falei, que florzinha é essa? Eu falei, não, acabei de mandar $1 para ele. Ô, Fábio, obrigado hein, pela florzinha que você me deu aqui. E vai, Mano, só para falar teu nome, só para te dar uma referência. e é nada, vezes nada. Uma futilidade que eu fiquei escandalizado. Então, tudo isso está dentro da nossa casa. E por que não? Cuidado que está nos seus filhos. Você está passando horas ali vendo essas coisas que não têm utilidade nenhuma. Quinta, observação desse cenário atual. E aqui eu sei que eu vou, talvez, criar alguns haters, mas diz que hater é bom, né? Que dá ibope, que o algoritmo ajuda no algoritmo. Pablo Marçal, que eu diga, criou uma plataforma para poder gerenciar os haters. Que é o seguinte, que são os hobbies que são deuses entronizados. Esse é um cuidado que a gente tem que tomar, ministro, porque é lógico, está provado que é importante a gente ter um hobby, um momento de tirar o estresse, de se estressar, de se divertir, de brincar. Uns joga bola, uns vai jogar beach tênis. Tem um amigo Ronaldo que gosta de jogar beach tênis, e outros gostam de ler livros, de ver filmes. Todo tipo de hobby, ele é bem aceito. Qual o cuidado que a gente tem que tomar? Lembra do cavalo de Troia, que a gente não sabe o que é? Hoje, a idolatria, muitas vezes, não se revela na construção de ídolos, fisicamente, de estátuas. Não costuma ser mais, né? O que é o ídolo? Ídolo é aquilo que rouba a sua atenção, as suas emoções, os seus recursos, principalmente o seu dinheiro, o seu tempo. Então, faz uma análise, faz um balanço, faz um scan-disc da sua vida e perceba o que está te consumindo tudo isso. Você vai chegar muitas vezes à conclusão de que são os hobbies que estão te roubando essa energia, roubando esse tempo, roubando recursos, emoções. Tudo aquilo está sendo concentrado num hobby, que pretensamente era algo salutar, desejável, mas porque nós deturpamos aquele hobby e demos tamanho peso e importância para ele, que aquilo acabou sendo maléfico para a nossa história. Por exemplo, o recorte aqui do recorte. A questão do futebol. Eu confesso, eu também me escandalizo muitas vezes nessa história do futebol. Eu não sou o cara mais futebolístico, mas admiro um bom esporte, admiro um bom jogo, né? Mas eu descobri que aqui tem uma armadilha, de tal maneira que lá em casa, eu até brincava muito, até há pouco tempo atrás, com essa história de time. Minha esposa fala, isso, eu sou vascaíno, a gente ficava naquelas brincadeiras e tal. E aí as filhas vão chegando e tomam seus partidos também, começa aquela coisa. Só que eu cheguei à conclusão de discernir. Esse foi um toque espiritual, eu acho, que Deus me deu. Que aquilo ali era uma armadilha. De tal maneira que agora eu acabei com esse negócio do time lá em casa. E eventualmente eu falo, agora todo mundo aqui é Brasil. Aí que tem que sofrer, sofre todo mundo junto e se alegra todo mundo junto. Vira uma comunidade, vira uma coisa familiar, compartilhada. Mas chega nesse negócio de futebol, porque era uma nhaca, era uma coisa. Então, Vinícius, presta atenção. Eu me escandalizo em ver, eu escuto muito programas de rádio quando eu estou dirigindo, de notícias. São 3 ou 4 bem aí. Simplesmente, no horário mais nobre, que talvez que é o horário de almoço, talvez de 11h30, meio-dia, até 1 hora, 2 horas lá, o que você vê nas 3 rádios? Comentaram sobre futebol. Falei, mano, que país é esse? Eu não desprezo, cada um no seu cada um. Ok, tá lá no seu futebol, gosta. Então, eu até nem desprezo o mercado que está por trás disso tudo. Eu, inclusive, sou investidor nesse segmento. Eu comprei uma cota de um fundo de investimento que comprou 20% da transmissão dos jogos do Brasileirão. Em termos de mercado, eu aposto nessa área também. Mas eu não vou deixar esse negócio me dominar e deixar eu perder tempo. Outro dia eu fiquei escandalizado também. É a falta de equilíbrio, né? É o exagero, né? É a idolatria. Passou do ponto. Virou idolatria, né? Muito. Nós tomamos isso, mas isso virou corriqueiro. Isso virou comum. Eu estava na academia outro dia e um longo programa de televisão, que tem vários também de futebol, falando, até não tenho o nome do abençoado aqui, quer ver? Um programa grande de despedida do Cássio, que eu nem sei quem é Cássio, Deus do trem. O goleiro do Corinthians. Que em 12 anos, no Timão, eu acho que é o Corinthians, fez 712 jogos e conquistou 9 títulos. Maravilha. Só que nisso, quase 2 horas, para falar sobre isso. Quem bagaça de qualidade de informação não vou ter com esse tempo todo desperdiçado? Desculpa. Que riqueza está sendo produzida nisso?
horas e horas e horas falando sobre isso. Então, meu querido, a minha querida audiência, fique atento a esses detalhes, porque às vezes aquilo que é uma coisa legal, torcer por um time legal, e já fui em jogo de futebol, é impactante aquele negócio mesmo, é legal. É o equilíbrio, né? Tem que ter cuidado. E isso está roubando muito do tempo. É o que você falou. Tem problema a rádio falar do futebol? Não tem. O programa de TV não. Tem que ter espaço para tudo. O esporte faz parte da cultura, faz parte do hobby. Só que é o limite, né? Você, ficar 2 horas falando de algo, tanta coisa produtiva que pode ser falada nesse tempo, né? E o que isso tem a ver comigo e com você, Vinícius? Se nós somos os mordomos, né? Se tem um tema que eu gosto na Bíblia, é a prática da mordomia, que diz que tudo pertence a Deus. Seus filhos, seu trabalho, seus recursos, sua saúde, seu tempo, tudo pertence a Deus. Ele está deixando você usar isso tudo por um pequeno período de tempo. Né? Exato. Então, você vai prestar contas de tudo isso, cara. Então, Deus vai chegar lá na eternidade e falar, adivinhe, vai-te embora, tudo bem, tudo bem. O que você fez com os seus recursos que eu te dei? O Senhor vai te falar. Com o seu tempo, com a sua família, com a sua saúde, com a sua inteligência, com a sua criatividade. O que você fez com esse combo todo que eu te dei? Então, você vai prestar conta de todas essas coisas. Então, como gestor de todo esse valor que Deus me deu, eu preciso estar atento. O futebol pode acontecer, mas eu não posso me deixar ficar dominado por ele. Ok? Eu posso me divertir, eu posso até jogar bola, fazer o que quiser, mas isso não vai me dominar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, essa é a riqueza, esse é o princípio. Tudo é lícito, tudo é legal, tudo é bacana. Mas, cara, tem um corte, eu vou bater a claquete daqui até aqui vai, daqui para lá sou eu, mano. Eu sou o gestor e eu sou protagonista do meu filme e do filme que eu quero deixar para os meus filhos. Então, dito isso, outra conclusão que eu cheguei. 6º ponto da atualidade, pouca ou nenhuma visão de reino, ou uma perspectiva geracional fraca. Lembra de Ezequias? Ele era muito bom naquilo que ele fazia, um ótimo gestor, um homem de oração, mas ele não tinha uma visão das gerações seguintes. Então, como não há, a gente não se preocupa com tudo isso. Por último aqui, e aí tem a ver com o nosso Tá Ligado podcast, ou nenhum treinamento desse tema. Nós não somos treinados, claramente não fomos ativados para produzir. Também não buscamos. Muitos de nós nem sabemos que precisávamos ter essa preocupação, não é verdade? E aí deu no que deu. Então, eu já estou até ansioso por causa desse cenário atual, e eu concluo aqui na minha reflexão que o nosso tempo está acabando também, e nós só temos 2 opções grande linha. Você recebe este conteúdo porque empresas têm valores alinhados com os nossos e patrocinam o Tá Ligado Podcast, como a GM Vix, que representa inúmeros produtos alimentícios, inclusive o delicioso gelato Bate o de Latte. Entre em contato com a GM Vix pelo telefone 27 9 9580 3058. GM Vix. A primeira é a tradicional deixa a vida me levar. Afinal de contas, eu gosto do meu futebolzinho. Olha, eu não tenho nada contra futebol não, gente. Desculpa por usar esse exemplo, mas tantos outros exemplos poderiam ser dados, né? Deixa a vida me levar, porque afinal eu estou acostumado com esse modelinho. Eu estou dentro do meu caixote, afinal de contas, eu que estou pagando o meu hobby. O cara já já também. O que você tem com isso, Fábio? Não tem nada com isso. Eu que pago as minhas contas, então não posso fazer o que eu quiser. Beleza, mas lá na frente o que a gente vai fazer? Mas nós temos uma segunda opção, e eu anotei exatamente o termo que você usou, que é profissionalizar a gestão do imprescindível ativo que é o legado. Aí eu vou botar um plano, eu vou executar o plano, eu vou planejar e vou executar esse plano. Então, meu querido ouvinte, você que está aí nos vendo, essa recomendação talvez seja preciosa para você. Você tem 2 opções. Continua a tocar sua vida, você tem todo o direito. E eu não dou conta nem dos meus problemas, que dirá dos seus, não é verdade? Mas aqui tem uma sugestão que talvez seja da parte de Deus. É você entender que todo esse conteúdo é muito precioso e você tomar uma atitude a partir de agora. Planejar, executar e viver os dias mais lindos da sua vida. É isso. Muito bom, Fábio. Obrigado, cara, pelas explanações, pela informação.
como a gente sempre fala aqui, nós estamos aprendendo, então eu fico aqui às vezes atônito, que eu vou aprendendo muito e já refletindo isso na minha vida, e quando eu vou aplicar isso em casa, porque eu acho que essa é a essência de buscar profissionalizar, como a gente está dizendo, é buscar informação para achar um jeito de botar isso em prática no nosso dia a dia, né? Então, mais um dia aí de muito conteúdo. Espero que vocês também tenham curtido bastante. Estamos encerrando aqui mais um episódio do Tá Ligado Podcast. Só voltando, não esqueçam de se inscrever na nossa página no YouTube, curte o nosso vídeo, compartilha com os amigos, deixe seu comentário, ajuda a gente a formatar isso com as suas informações aí e não deixe de seguir e se inscrever para ser notificado assim que saírem publicações novas. Obrigado mais uma vez, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.